Bom dia a todos. Eu me chamo Fábio Marzo. Hoje vamos fazer um treinamento de liderança. Coloquei aqui como exemplo o filme do Coração Valente, que é um exemplo de liderança, é o William Wallace, né? Então, referente ao tema de liderança, a minha formação, tenho 10 anos aí de estudo na área de gestão. Tá, me graduei em administração, pós-graduado em gestão pública, docência do ensino superior. Nos últimos 3 anos eu fui pesquisador do CNPq, atuando em campo no programa do Sebrae de agentes locais de inovação, em que acompanhei 56 micro e pequenas empresas, aplicando diagnósticos de gestão, elaborando planos de ação, escutei suas dores, escrevi artigo científico, estudo de caso. Eu tenho 5 formações em coach, com foco em coach empresarial, pela Line Coach, empresa essa com a qual me identifiquei com sua missão, que é exatamente levar pessoas e empresas a um nível mais alto de desempenho. Então vamos lá. Hoje abordaremos os seguintes tópicos, baseados em Vergara 2013 e no curso na formação da Line Coach. 3 tópicos, né? O primeiro, definição de liderança. O segundo, revisitando as teorias sobre liderança. E as principais características de um líder de sucesso. Né? Vamos pegar o que tem em comum, estudos feitos, o que tem em comum entre todos os líderes de sucesso. Muito interessante. Vamos lá, então. Abordando a definição de liderança, vamos conceituar a liderança. De todas as teorias, agora tem um vasto estudo sobre liderança, né? Mas de todas as teorias podemos extrair o essencial, associar liderança com influência, né? Ou seja, liderança, a capacidade de exercer influência sobre indivíduos e grupos. Mas muito importante também lembrarmos do conceito do livro O Monge Executivo, em que o autor aborda que liderar é servir. Mas ele explica que liderar é servir, mas para saciar as necessidades, não as vontades. O que ele quer dizer com isso? Vamos pegar como exemplo o pai. O pai, ele satisfaz as necessidades de um filho, as necessidades para que ele desenvolva o intelecto durante a vida, para que ele desenvolva a parte física através de uma educação física, de esportes, e que desenvolva o espiritual, seja uma orientação religiosa, né? Ele vai cuidar desses 3 aspectos. Nem sempre essa é a vontade do filho, né? Desenvolver esses 3 aspectos. Mas o líder, que é o pai, vai desenvolver esses 3 aspectos, né? Satisfazendo as necessidades, para ele formar uma pessoa completa, não as vontades. Nesse sentido que o livro aborda. Mas vamos ficar com o conceito de influência, liderança, exercer influência sobre indivíduos e grupos, como podemos ver. Liderança é a capacidade de exercer influência sobre indivíduos e grupos. Então vamos para o primeiro item, revisitando as teorias sobre liderança, segundo item. Revisitando as teorias. De todas as teorias, as mais importantes podemos destacar a dos traços de personalidade, né? A dos estilos de liderança e a liderança contingencial, ou seja, situacional. A dos traços de personalidade, vamos falar um pouquinho, as dos traços de personalidade, ela se baseia de que o líder já nasce com aqueles traços. Ele já nasceu determinado para ser líder. Ou seja, ele tem traços ali de personalidade, traços físicos, intelectuais, sociais, relacionados com a tarefa. Traços físicos, por exemplo, aparência, estatura.
já podemos perceber que não se sustentou, né, essa teoria. Porque traços físicos, por exemplo, o líder, a estatura, um líder tem que ser alto, forte. Vamos lá, um líder que se destacou não era alto, Napoleão. Um líder que se destacou não era forte, Gandhi. Então, essa teoria ela não se sustentou, né? Como podemos ver. Então, ela deu passagem à teoria dos estilos de liderança, certo? Temos o estilo autocrático, democrático e o laissez-faire, que é o liberal. O autocrático, podemos nos basear naquela famosa frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Já o democrático, ele é mais voltado para participação de todos. O liberal é o deixa rolar, é o laissez-faire, né? Totalmente. Podemos ver que qual o melhor estilo desses três? Qual o melhor estilo desses três? Você me responde. Eu tenho certeza que você respondeu, Fábio, o democrático é o melhor, pois todos podem participar, é o mais justo. Mas é onde vocês se enganam. Por quê? Vamos colocar uma situação extrema, por exemplo, uma situação de guerra. Seu prédio está pegando fogo, tá? No meio de um incêndio. Você é o líder. Você vai convocar uma assembleia para poder tomar as melhores decisões em votação? Seu navio, você é um comandante e o navio está afundando. Você vai convocar uma reunião também para levantar sugestões de decisão? Já o autocrático. O autocrático, a liderança autocrática, ela vai funcionar, por exemplo, com um pesquisador? Vai dar certo você dizer para ele qual a melhor forma, como ele, em que tempo ele tem que fazer suas descobertas, de que forma ele tem que fazer essas descobertas, né? Não rola. E o laissez-faire, que é o liberal, a liderança liberal, ela não entra em contradição com o próprio conceito de liderança, que é exercer influência? Se você deixar rolar, você não vai estar indo contra o conceito, não está entrando em contradição? Black Mountain desenvolveram um modelo com duas coordenadas, orientação para pessoas e orientação para tarefas. É o grid gerencial. Ele foi por muito tempo, né, o treinamento muito procurado pelas empresas, porque ele abordava essas duas orientações, essa parte comportamental, né? Faziam treinamentos em hotéis, onde levavam os gerentes, os subordinados, para ter esse contato. O líder 1.1, ele precisava de treinamento, né? Que ele tinha baixa orientação para pessoas, baixa orientação para resultados, ou seja, tarefas. O 1.9, alta orientação para pessoas, baixa para tarefas. 9.1 é o contrário. O 5.5 era o medíocre, intermediário. E o 9.9 era o ideal. O líder com alta orientação para pessoas, alta orientação para resultados, ou seja, tarefas. O que aconteceu? O grid gerencial, ele aborda somente a parte comportamental. É só o superficial. Ele não entra no âmago da questão motivacional, né? Teve até um caso de um gerente de uma grande petrolífera que depois de forte treinamento, ele arrancou a porta da sua sala, afirmando que agora ele era um líder que gerenciava de portas abertas. Mas detalhe, ele continuou o mesmo autocrático de sempre. Ou seja, abordava muito superficialmente o comportamento que a gente consegue observar. Mas podemos tirar daí que a mudança, ela tem que partir de cada pessoa. Ela tem que abordar os valores das pessoas, que são os valores que geram essa energia,
da mudança, né? Da melhora. Mas aí nos levou para a questão da, da liderança situacional, a contingencial, em que ela pega 3 pontos: o líder, seguidores e situação. Ou seja, dependendo da maturidade do liderado, aqui podemos dividir a maturidade, como vocês estão vendo, em P1, que é o inicial, P2, P3, P4. Aí vamos ter o estilo de liderança: é 1, é 2, é 3 e é 4. Na maturidade P1 do liderado, teremos o estilo E1 do líder, que é um comportamento de alto grau de direção e baixo grau de apoio. É um comportamento mais diretivo, ele vai direcionar. E conforme vai subindo a maturidade do colaborador, vai passando para o estilo de treinamento, comportamento de alto grau de direção, alto grau de apoio. Evoluiu para a terceira etapa de maturidade, teremos aí mais apoio do líder. Ele vai focar em ter mais apoio, alto grau de apoio, baixo grau de direção. E no último grau, um colaborador totalmente maduro, no mesmo grau de maturidade do líder, o líder ele vai delegar, né? Então, o estilo contingencial é um estilo que depende da situação, né? Ele utiliza esses modelos, esses estilos de liderança conforme a situação. Agora vamos partir para as principais características de um líder de sucesso, que todo líder de sucesso tem em comum. Peguei como exemplo o Willie Wallace do filme, porque quando vocês assistirem o filme de novo, depois desse treinamento, vocês vão verificar as características que ele possuía. Ele conseguia que as pessoas fizessem o que ele queria, as pessoas arriscavam a própria vida, sem, assim, financeiramente, sem estar pagando nada, sem estar retribuindo financeiramente. Mas o que ele vendia? Ele vendia o sonho de liberdade. Né? Naquela época, os escoceses eram escravos da Inglaterra. Então ele vendia esse sonho de liberdade. E as pessoas o seguiam. Ele tinha seguidores que davam vida. Então é um exemplo de líder. Nós vamos verificar várias características de um líder. A primeira característica de um líder de sucesso é o mindset vencedor, ou seja, aquela mentalidade vencedora. O líder ele precisa ter essa mentalidade. Como a historinha do elefante, o filhote do elefante preso na estaca, prender a estaca, amarrar a corrente na sua pata. Quando ele era pequeno, ele tentou se libertar e machucou a pata. Então ele gravou aquilo, ele registrou aquela crença que limitava. Quando colocava a corrente, ele não tentou mais se libertar. Ele cresceu, virou um grande elefante. Mesmo assim, aquela estaquinha que visivelmente não poderia segurá-lo, ele não tentava mais se libertar. Por quê? Aquela crença limitante o impedia. Mas o líder ele não pode ter essas crenças limitantes. Ele tem que se libertar, ele não pode se auto-sabotar. Ele precisa direcionar as pessoas, ele precisa ser um questionador, ele precisa testar, sempre estar testando novas metodologias, entendeu? Achar formas de inovar, de fazer as coisas. Ele não pode se prender, ele tem que ter um mindset vencedor para poder direcionar as pessoas para o sucesso. A segunda característica é o mastermind. Mastermind, um grupo de mentes brilhantes. O líder ele precisa ter aquele grupo pessoal de mentes brilhantes, pessoas, né, com capacidade de gerar, acrescentar a sua bagagem, gerar ideias, e um ajuda o outro. Todos precisam compartilhar, precisam se encontrar frequentemente. Seja um grupo de WhatsApp, tem que se encontrar presencialmente, um grupo de amigos. Um exemplo é Henry Ford. Henry Ford, ele tinha uma equipe
fantástica de 12 pessoas ali, que até diziam para ele que mesmo se ele não tivesse sucesso no ramo automobilístico, ele teria sucesso em outro ramo, porque a equipe dele era fantástica, eles se encontravam, geravam ideias e sempre estavam nessa troca. E todos colaboravam, todos tinham com que colaborar. Então, a segunda característica é o mastermind. Tenha a sua equipe de mentes brilhantes. Terceira característica é venda a sua missão. Como eu estava falando do Willie Wallace, ele vende aquela missão. Por exemplo, a missão de vida dele era o quê? A liberdade. Ele, ele tinha como missão ali a liberdade, ele queria era ser livre, né? O povo dele não poderia ser escravo, ele não poderia ser escravo. Mas não podemos confundir missão com carreira. Não podemos confundir. A missão é algo bem mais profundo. Missão pessoal, a sua carreira, ela encaixa na sua missão pessoal, na sua missão de vida. E não o contrário. Por exemplo, ser mãe não é missão. Ser mãe não é missão. A mãe que diz que tem a missão de ser mãe, quando o filho cresce, a filha cresce e vai formar sua própria família, ela entra em depressão. É a famosa síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque não era a missão e ela achava que era a missão. A missão é seu desenvolvimento, seu crescimento pessoal. É o que você, é o propósito que você acredita que você está aqui para isso. Você está aqui para isso nessa vida. E não é a carreira, os projetos são temporários. Né? Nós temos, durante a nossa missão de vida, nós temos vários projetos. A carreira é uma delas, né? Então, o quarto ponto, a quarta característica de sucesso dos líderes de sucesso é a visão de futuro, que já encaixa com a missão, mas a missão é o propósito, a visão já é o objetivo de longo prazo. Podemos ter uma visão de futuro de 5 anos, você pode estabelecer a de 2 anos, a de 1 ano. São os objetivos. A visão é muito importante, gente. Podemos tirar aqui um exemplo de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra polonês em que um judeu ele foi tirado da sua família na Segunda Guerra Mundial, levado para Auschwitz, que era um campo de concentração. Chegando lá, ele viu aquele cenário aterrorizante. Pessoas pegavam cacos de vidro, pedaços de metal para tirarem a própria vida, porque era terrível aquele lugar. Pessoas se voluntariavam para ir para a câmara de gás para morrer logo, achando que ia terminar com sofrimento. Lei do engano. E o que aconteceu? Ele estava já em depressão, até que em certo dia entrou um grupo de 6 pessoas e aquele grupo super motivado já chegou ali, pessoal, suportem, a guerra vai acabar, aguentem mais um pouco, aguentem mais um pouco. Vitor ficou vislumbrado com aquele grupo. Como é que eles poderiam ser tão otimistas no cenário daquele? E ele foi pesquisar, foi interrogar esse grupo e o pessoal respondeu para ele o porquê. O porquê que eles acreditavam, que eles tinham aquele otimismo. Porque eles tinham visão de que ainda tinham algo para fazer saindo dali. Longe daquele lugar, né? No seu futuro. Eles ainda tinham muita coisa para fazer no seu futuro. Algo importante. Ou seja, estabeleça a sua visão de futuro, onde você quer estar daqui a alguns anos. Isso vai te fazer atravessar as dificuldades. Com facilidade, ele suportou um campo de concentração. Ele alcançou a visão de futuro dele. Tá certo, ele perdeu a família, mas ele casou-se. De novo, ele saiu do campo de concentração. Ele escreveu o livro. Ele fez palestras. Ele alcançou a visão de futuro dele, ajudou ele a passar por aquele momento. Então é muito importante a visão, gente. E a quinta característica de um líder de sucesso? Viver acima da linha. Ela se associa com um mindset vencedor. Mas viver acima da linha é não se sujeitar a pouca coisa. O líder, ele tem que aproveitar as oportunidades. Ele tem que ver em toda situação oportunidades de sucesso.
podemos colocar aqui, uma pessoa, tinha um rapaz, ele queria muito viajar de navio, viagem de 15 dias. Ele juntou dinheiro, juntou e juntou por muito tempo, comprou a sua passagem e pensou: como eu não tenho dinheiro para participar das coisas do navio, daqueles eventos grandiosos, teatro, entretenimento, ele levou uma mala com mantimentos, com enlatados, né, para poder se alimentar durante a viagem. E o que que aconteceu? Ele passou os dias naquela cabine dele, olhando pela janelinha, e olhava pela brecha da porta e via as pessoas se divertindo. Ele tinha muita vontade de participar, né, do entretenimento do navio, mas não participava. Voltava lá e comia seu enlatado, comia seu enlatado. Até que no último dia, um funcionário entrou na cabine e perguntou se ele ia para a última festa, a festa de despedida. Ele falou pro funcionário que ele não podia, porque ele não tinha dinheiro. Até que o funcionário respondeu para ele: mas todos os eventos do hotel, até inclusive a alimentação, os restaurantes, já estão inclusos na passagem que você pagou. Ele caiu por terra. Ou seja, ele perdeu todas as oportunidades que tinha por pensar abaixo da linha. Você tem que pensar, o líder de sucesso, ele pensa acima da linha. Entendeu? As dificuldades, elas viram oportunidades. Tem que pensar acima da linha, porque vai direcionar pessoas. Como você vai direcionar pessoas pensando abaixo da linha? Não posso, aquilo. Teste, né? Se comprometa. Tem que pensar acima da linha. Sabemos que o número estava errado. Mas sexta característica de sucesso: gestão de tempo. Um líder, ele tem que ter gestão de tempo. Temos o autor que elaborou, é o guru da gestão de tempo. Ele elaborou a gestão de tempo em três fases, que é a circunstancial, a importante e a urgente. A circunstancial é tudo aquilo que toma seu tempo, é a tríade do tempo, tá? É tudo aquilo que toma seu tempo sem te acrescentar em nada. O importante é tudo aquilo que você planeja, tudo que é importante para você. Você planeja, você se organiza, se agenda para cumprir. É tudo aquilo que não pode deixar de fazer, tudo que é importante para você. E o urgente é aquilo que uma vez foi importante e você negligenciou. Você passou batido, não deu importância e agora virou urgente. Era importante e virou urgente. Então o líder, ele tem que ter uma excelente gestão de tempo. Tá. A sétima característica de um líder de sucesso, vamos lá, é intraempreendedorismo. O líder, ele tem que ser intraempreendedor. Vamos ver a característica de quem não intraempreende. É aquele que tem vocação para escravo. Ele não intraempreende. Ele está ali, odeia o trabalho, trabalha mal porque ganha pouco. Ele vive atrás de benefícios, precisa de trocas, ele não gosta de mudanças, vive reclamando. Esse é o que não intraempreende. E o que intraempreende, ele trabalha como se a empresa fosse dele. Ele ama o que faz. Ele trabalha bem para ganhar mais no futuro. Mas ele não pensa só na questão financeira. Aí ele pensa até no próprio desenvolvimento. Ele está aprendendo, ele aceita as mudanças, ele aceita os desafios. Ele não delega a sua carreira. Esse é um intraempreendedor. E esses são características do líder de sucesso. É a sétima característica, né? A oitava característica do líder de sucesso é que ele faz sempre mais do que sua obrigação. O líder, ele precisa sempre
fazer mais, ele precisa dar o exemplo, né? Eu já falei outra característica. Mas a nona é de treinador. Um bom líder, ele é treinador, né? Ele ter vontade de estar em constante aprendizagem e nunca se acomodar a pensar que já sabe tudo. O líder ele sempre está se aperfeiçoando, um líder de sucesso. Ele tem conhecimentos profundos na área que atua, né? Ele sabe formar as pessoas. Ele tem vontade de ensinar. E ele tem os POPs, seus liderados, que são POP, é o procedimento operacional padronizado, é o passo a passo daquele cargo, da função, da tarefa, o passo a passo. Ele tem tudo isso padronizado para facilitar o treinamento do seu colaborador. A 10ª característica de um líder de sucesso é comemorar. Ele é comemorador. A cada vitória, a cada passo bem sucedido dos seus liderados, ele comemora. Ele nem que seja com uma salva de palmas, mas ele comemora porque é um reforço positivo, né? Ele leva aquele patrocínio positivo ali pro colaborador que estimula intrinsecamente a sempre crescer. Temos que fazer isso. Você tem que reforçar até em casa, nos filhos. Fez uma coisa boa, reforça, positivo, bata palma. Isso estimula as pessoas, né? Então, um líder de sucesso, ele é comemorador. A 11ª característica é que compartilha os objetivos. Ele tem que transmitir os objetivos de forma clara, obedecendo todo o processo de comunicação, eliminando ali, minimizando máximos ruídos para que o colaborador, para que o liderado compreenda com clareza quais são os objetivos. Entendeu? Você já passou ali sua missão, a visão. Então, se ele comprou a sua missão, você já estipulou a visão com clareza, você já está compartilhando os objetivos. Certo? E ele tem que entender isso de forma clara. Porque mesmo quando o líder não está, os liderados sabem de forma clara aonde precisam chegar. É muito importante compartilhar os objetivos. E dar os bons exemplos. O líder, ele tem que dar bom exemplo. Como por exemplo, no filme do Coração Valente, ele sempre está na linha de frente, o Willie Wallace. Ele dá o exemplo, ele faz, ele treina, ele sempre está junto, ele comemora junto. Então, o líder precisa dar bons exemplos. Não pode ser só o autocrático que manda fazer. Você tem que estar ali liderando. O líder, ele transmite exatamente, ele mostra como se faz. Porque ele tem conhecimento profundo, lembra do assunto? A 13ª característica é saber dar feedback. Muitos líderes não dão feedback com medo do que pode causar, da rejeição do colaborador. Mas tem que saber dar o feedback. Um exemplo legal é o feedback burger. Né? A primeira camada do hambúrguer é a parte macia, ou seja, chega elogiando verdadeiramente, com coisas que realmente o liderado faz bem, elogia, né? Um reforço positivo. Aí vem o meio com algumas partes cítricas, né? O recheio sempre tem algumas partes cítricas. No meio ali da gostosura sempre tem partes cítricas. Então ele já encaixa ali no meio os pontos que precisa ser corrigidos, que precisa ser redirecionados, e completa com mais outra camada macia. Esse é um famoso feedback burger, né, que funciona. E a 14ª característica de sucesso é não trata a todos igualmente. Ele até cobra mais de quem ele trata com diferenciação. Porque, assim como a liderança situacional depende da maturidade de cada colaborador, vai ser o estilo de liderança, né, que vai ser utilizado.
Isso até estimula o liderado a passar, a galgar a níveis superiores, que vai adquirir com esforço, né? Então ele não pode tratar todos igualmente. Porém, a quem mais é dado, mais é cobrado. Tem mais quem tem mais maturidade, tem mais liberdade, mais autonomia, é, o estilo é mais delegação, né? Quem tem grau de maturidade já acima ou igual ao do líder, o líder ele delega mais as funções, mas ele não trata todos igualmente, né? Ele tem que saber diferenciar, até porque senão não daria valor, não geraria aquela motivação. E ele faz supervisão constante, supervisão por meio de indicadores, pessoalmente, tem que estar sempre supervisionando, corrigindo os desvios, né, para o alcance do objetivo almejado, da visão. E, por último, que reúne todas essas características anteriores, nós teremos aí o líder motivador, que é, podemos pegar como exemplo o William Wallace, né? Ele reúne todas aquelas características, lembra? Ele passou a missão dele, o propósito. Ele conseguiu levar pessoas perante no campo de guerra, perante um exército visivelmente superior aos camponeses que ele liderava. Ele conseguiu motivar aquelas pessoas. O famoso discurso do William Wallace, lembra? As pessoas estavam indo embora, ele chegou, começou a falar com seus conterrâneos, e as pessoas vão embora para salvar minhas vidas, nossas vidas. E ele usou aquele discurso: vocês podem ir e viverão um pouco mais como escravos, mas daqui a alguns anos morrerão na cama de vocês, porque todos morrerão. Mas no final da vida vocês poderão lembrar e vão querer ter trocado todos esses dias a partir de hoje por uma chance de voltar aqui nesse campo de batalha e dizer para aqueles inimigos que eles podem até tirar a sua vida, mas nunca tirarão a sua liberdade. Ele colocou aquele propósito intrínseco da pessoa: ou eu vivo como escravo, ou eu tenho essa chance de ser livre, dos meus filhos serem livres, da minha esposa, da minha família ser livre. A forma como ele colocou, ele passou, né, aquela missão. Todos compraram o propósito, todos. Então, ele reúne todas, ele treinou as pessoas, né? Ele deu exemplos. Então, é um líder. Quando vocês assistirem novamente o filme Coração Valente, vocês vão observar como ele utilizou cada característica dessa de sucesso. Então é isso. Se o treinamento fica por aqui, é um prazer estar com vocês.